Êxodo capítulo 3. Êxodo capítulo 3. Diz assim a palavra do Senhor: Apacentava Moisés o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian, e levando o rebanho para o lado ocidental do deserto, chegou ao monte de Deus, a Horebe. Apareceu-lhe o anjo do Senhor numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça ardia no fogo, e a sarça não se consumia. Então disse consigo mesmo: irei para lá e verei essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. Vendo o Senhor que ele se voltava para ver Deus, do meio da sarça o chamou e disse: Moisés, Moisés. Ele respondeu: eis-me aqui. Deus continuou: não te chegues para cá, tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teu pai, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto porque temeu olhar para Deus. Disse ainda o Senhor: certamente vi a aflição do meu povo que está no Egito, e ouvi o seu clamor por causa dos seus exatores. Conheço-lhe o sofrimento, por isso desci a fim de livrá-lo da mão dos egípcios e para fazê-lo subir daquela terra a uma terra que é boa e ampla, terra que mana leite e mel, o lugar do cananeu, do eteu, do amorreu, do ferezeu, do eveu e do jebuseu. Pois o clamor dos filhos de Israel chegou até mim, e também vejo a opressão com que os egípcios os estão oprimindo. Vem agora e eu te enviarei a Faraó para que tires o meu povo, os filhos de Israel, do Egito. Então disse Moisés a Deus: quem sou eu para ir a Faraó e tirar do Egito os filhos de Israel? Deus lhe respondeu: eu serei contigo, e este será o sinal de que eu te enviei. Depois de haveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus neste monte. Disse Moisés a Deus: eis que quando eu vier aos filhos de Israel e lhes disser: o Deus dos vossos pais me enviou a vós outros, e lhes me perguntarem: qual é o seu nome? Que lhes direi? Disse Deus a Moisés: eu sou o que sou. Disse mais: assim dirás aos filhos de Israel: eu sou, me enviou a vós outros. Agora vamos lá para Ezequiel capítulo 2. Vamos ler Isaías primeiro, né, irmãos? Isaías capítulo 6. Isaías capítulo 6. No ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobria o rosto, com 2 cobria os pés, e com 2 voava. E clamavam uns para os outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos exércitos, toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram à voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. Com a brasa tocou a minha boca e disse: eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada e perdoado o teu pecado. Depois disto ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei? A quem há de ir por mim, por nós? Disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Ezequiel capítulo 2. Vamos ler o 28 do capítulo 1 de Ezequiel, versículo 28 do capítulo 1. Do aspecto do arco que aparece na nuvem em dia de chuva, assim era o resplendor em redor.
Esta era a aparência da glória do Senhor. Vendo isto, caí com o rosto em terra e ouvi a voz de quem falava. Esta voz me disse: filho do homem, ponha-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo e me pôs em pé, e eu ouvi o que me falava. E ele me disse: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, as nações rebeldes que se insurgiram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até precisamente o dia de hoje. Os filhos são de dura semblante e obstinados de coração. Eu te envio a eles e lhes dirás: assim diz o Senhor Deus. Eles quer ouçam, quer deixem de ouvir, porque são casa rebelde, hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Tu, ó filho do homem, não os temas, nem temas as suas palavras, ainda que haja sarças e espinhos para contigo, e tu habites com escorpiões, não temas as suas palavras, nem te assuste com o rosto deles, porque são casa rebelde, mas tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir, pois são rebeldes. Até aqui. Pai, obrigado pela tua palavra, obrigado porque ela é viva e eficaz. Ela é apta para discernir os propósitos mais profundos do coração do homem. E nós estamos aqui, ó Deus, como teu povo escolhido, ó Deus, expressando nossa fome e sede da tua presença e da tua palavra. Por isso, flua com liberdade nesse lugar, nos dando entendimento, ó Deus, nos dando também disposição para respondermos a tudo aquilo que o Senhor está comunicando a nós. Espírito Santo, flua com liberdade nesse lugar. Essa é a nossa oração e o nosso clamor no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Podeis assentar. Queridos, hoje nós iniciamos a nossa semana de consagração, uma semana intensa de entrega, de busca pelo Senhor. E o Senhor nos apontou uma construção, uma temática para essa semana, que é a essência do ser de Deus. Ou seja, os nomes comunicáveis de Deus, os atributos de Deus. Nós entendemos que Romanos 11 diz: ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria quanto do conhecimento de Deus, quão inescrutáveis são os seus caminhos. Então diz que dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Ao Senhor seja a glória pelos séculos dos séculos. Nós vemos que há uma profundidade no conhecimento do ser de Deus. Quanto mais nós conhecemos o Senhor, mais nós identificamos que precisamos conhecer, porque é inesgotável. Quanto mais conhecemos, mais vemos que precisamos conhecer. E falando sobre a essência do ser de Deus, nós vamos juntos também entender que há uma pergunta que paira sobre o globo, sobre o mundo. A pergunta que é mais feita no mundo nos dias de hoje é: quem eu sou? E essa complexidade de resposta sobre quem é, está totalmente na fonte chamada Deus. E por muitas vezes as pessoas estarem afastadas da essência e da fonte, elas então não sabem dar essa resposta, não sabem responder quem são, e às vezes até se perdem, porque quando responde quem é, vai falar sobre aquilo que faz. Você não é o que faz. Muitas vezes fala: quem é você? Ah, eu sou pastor. Ah, eu sou policial, sou bombeiro. Ah, sou empresário. Ah, eu sou isso, eu sou aquilo. Não, o que nós fazemos não é a definição de quem somos. A primeira resposta que temos que ter muito clara no nosso coração sobre quem somos é: somos filhos de Deus, pertencemos à família de Deus. Antes éramos perdidos, condenados, mas Ele nos resgatou. Ele nos transportou das trevas para o reino do Filho do seu amor.
Isso é quem eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou lavado e redimido pelo sangue do Cordeiro. O que eu sou o filho do príncipe da paz. Aleluia. Nós precisamos entender que quem somos está inteiramente em quem Deus é, porque nós somos criados à imagem e semelhança dele. A palavra identidade no começo tem uma expressão que é idem, ou seja, a nossa identidade, nós fomos criados para ser igual a alguém, e esse alguém que nós somos criados para ser é Deus. E Deus, ele nos foi revelado, o Deus invisível foi revelado no Deus visível, que é Cristo. Então agora, queridos, nós temos aonde olhar, quem olhar, para que então sejamos igual a Ele. Aleluia. Então, nessa semana nós vamos mergulhar na essência do ser de Deus, sobre quem o Senhor é. E a primeira ministração de hoje é sobre Kadosh. Kadosh, no original do hebraico, significa santo, separado, consagrado. E isso está inteiramente ligado com a essência do ser de Deus. Ele é santo. E nós, como povo escolhido, como povo de Deus, nós também temos um chamado. E esse chamado é ser santo. Esse chamado é expressar santidade no serviço, é ser alguém diferente no mundo, ser alguém que anda na contramão de um sistema. Santidade é uma declaração de amor que eu faço ao meu amado, ao meu Pai todos os dias. E eu gosto muito do pensamento de Tim Keller, que ele fala o seguinte: a santidade não é apenas evitar o pecado, mas também é cultivar um coração que ama a Deus e ao próximo, refletindo o caráter do Cristo no mundo. Santidade não tem a ver simplesmente com evitar o pecado, mas sobre cultivar uma proximidade com Deus e refletir essa proximidade com Deus na proximidade com meu irmão, e assim revelar ao mundo o caráter do Cristo. Nós falamos essa semana sobre isso. Santidade não é para que eu veja mais a Deus, é para que o outro veja mais Deus em quem eu sou. A W. Tozer, ele diz que o santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. O santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. Nós que somos cristãos, que pertencemos ao movimento do cristianismo, precisamos entender que somos separados, que somos diferentes. Somos nazireus, aqueles que o Senhor escolheu para viver de forma diferente, pensar de forma diferente, sentir de forma diferente, tocar de forma diferente, falar de forma diferente, olhar de forma diferente, ouvir de forma diferente. A essência do ser de Deus, que é Kadosh, santo, quando nos é revelada, então agora também causa um impacto em quem somos. Porque agora o nosso ser é tomado pelo ser de quem Ele é. 1 Pedro capítulo 1, versículo 14 diz: como filhos da obediência, não vos amoldeis às paixões que tinha anteriormente na vossa ignorância. Muito pelo contrário, assim como é santo aquele que vos chamou, sede santos também em todo o vosso procedimento, porque escrito está: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. Como filhos da obediência. Obediência ao quê? A obediência à palavra. Nós não nos amoldamos mais às paixões que tínhamos anteriormente, quando éramos ignorantes.
Nós não somos ignorantes, nós somos conhecedores dessa graça e desse amor revelado, perfeito de Deus em Cristo Jesus. Então agora, queridos, nós somos tomados pela essência do ser de Deus. Nós não vivemos mais segundo os filhos da perversidade, mas segundo os filhos da luz. Nós não somos mais aqueles que andam em escuridão, nós não somos mais das trevas, nós somos filhos da luz. Nós não podemos, queridos, misturar as coisas, nós não podemos misturar o santo com o profano. Nós precisamos entender, queridos, que a essência precisa ser conservada, e essa essência do ser de Deus na nossa vida como filhos dele também precisa ser conservada diariamente. A santidade dele precisa nos constranger. Contemplar quem ele é precisa abalar as nossas realidades. Como diz a carta aos Hebreus, ele vem para abalar aquilo que é abalável, para que então a gente possa receber do seu reino inabalável. Kadosh, santidade de Deus, consagrado, separado. Nós precisamos entender que o verdadeiro ideal do cristão não é ser feliz, é ser santo. O verdadeiro ideal do cristão não é ser feliz, é ser santo. Aleluia. O Senhor nos chama para esse tempo, a viver uma vida separada e consagrada. O Senhor está levantando a sua igreja para se posicionar e se lançar nesse lugar que é a santidade dele, para que tudo que também somos possa refletir a santidade dele. Aleluia. Quando nós vamos para a palavra, nos textos que lemos, nós lemos em Êxodo 3, a chamada de Deus para Moisés. A Bíblia diz que ele estava em Midian cuidando do rebanho do seu sogro Jetro. Já havia um tempo, só 40 anos. Jetro, também em algumas versões está escrito Reuel, que significa amigo de Deus. Ele então foi inserido, Moisés saiu do contexto Egito e foi para Midian e casou e se aliançou com uma casa cuja o sacerdote chamava Reuel, amigo de Deus. E ali então agora ele viveu num ambiente, numa família de amigos de Deus. E depois de 40 anos nessa casa, ele cuidando daquilo que é dos amigos de Deus, ele vê uma sarça pegando fogo. E aquilo chama a atenção dele. E ele se aproxima. Ele se volta para aquele lugar encabulado, dizendo como que essa sarça pega fogo, mas não se consome. E quando ele está se voltando para ver o que está acontecendo, ele ouve uma voz do meio da sarça dizendo: Moisés, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. E então ele tira as sandálias, e Deus então diz: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, eu sou o Deus dos seus pais. E então Moisés, com medo de olhar para Deus, temendo, ouviu o Senhor dizendo para ele que agora o Senhor estava levantando ele para aquele tempo, para ser resposta da oração de um povo que estava debaixo da opressão dos egípcios e que estavam clamando a ele. Então agora Deus chama Moisés para ser a resposta de libertação para o povo que está debaixo da opressão. E agora Moisés então fala: mas como que eu vou chegar e falar para eles? O que eu vou falar? Quem falou comigo? Quem é o Senhor? Ele diz: diga, eu sou o que sou.
Ou seja, você vai chegar lá, Moisés, você vai falar assim: ó, o eu sou te enviou. Vai aos anciãos do povo de Israel e diga isso. E você sabe que Moisés, ele tem uma relutância sobre viver isso, porque ele não se acha capaz. Ele diz: eu não vou saber falar, eu não sei como falar, eu não tenho capacidade para isso. Será que o Senhor não quer chamar outro? Mas o Senhor então diz: quem fez a boca? Fui eu. Em outras palavras, Moisés, só se disponha, porque eu vou fazer, não é você. Não é sobre você, é sobre o que eu posso fazer através de você. Então, Moisés então se coloca nesse lugar. Mas vamos analisar a chamada de Moisés. Moisés, ele sai do Egito, ele fica 40 anos na casa dos amigos de Deus, e agora ele vê uma sarça pegando fogo e uma voz que saía do meio dela, chamando ele para se achegar. E agora ele tinha que tirar as sandálias dos pés, porque o lugar que ele estava pisando era uma terra santa. E o Senhor então agora dá como promessa, diz: eu tenho uma terra ampla, uma terra que mana leite e mel para vocês. Eu tenho uma terra de promessa. Mas para isso, Moisés, tira a sandália dos seus pés, porque o lugar que está pisando é terra santa. Nós vamos entender que a santidade de Deus, a essência do ser de Deus, quando Ele nos chama, fiel é aquele que nos chama, o qual também fará todas as coisas. Mas aqui nós vemos que Deus pede para ele tirar a sandália dos pés, ou seja, tira o seu velho modo de andar, para que um novo modo de andar seja agora adotado no seu modo de viver. Moisés, antes você vivia de um jeito, mas agora que você ouviu a minha voz, você está vendo essa sarça pegando fogo? Agora que você ouviu minha voz, a minha voz dentro de você vai ser como essa sarça ardente. Eu vou te levantar como libertador. Ei, Moisés, para de dar desculpas, Moisés, sou eu que te capacito. Mas agora Moisés teve que trocar então a forma de andar, porque ele ouviu a voz do Senhor. E então agora o jeito de Moisés andar teria que ser em santidade. Tira a sandália dos teus pés, porque a terra que você está pisando é terra santa. Ou seja, a partir daquilo que Deus comunica para nós e fala com a gente, o nosso andar santifica os lugares aonde nós passamos, muda as realidades aonde nós passamos. E nós precisamos entender que essa essência do ser de Deus na nossa vida muda o nosso jeito de andar, muda o nosso modo de andar. Antes andávamos de uma forma, agora que ouvimos a voz do Senhor, a nos colocar dentro de uma postura de santidade para se andar, precisa mudar tudo. Quem eu era não sou mais, a forma que eu fazia não faço mais, o que eu era morreu, agora um novo nasceu. Nós precisamos entender que uma vida de santidade muda totalmente a nossa forma de andar. Você não anda mais indiferente, você anda fazendo diferença. Você não anda mais cego para o outro, você anda com olhos abertos para ser resposta para o outro. Antes você andava duro, orgulhoso, agora você anda quebrantado e humilde. Antes você andava conforme o conceito do mundo, olho por olho, dente por dente. Toma lá, dá cá. Não, mas agora, nesse novo andar, o andar santo, na essência do ser de Deus, me faz agora me dar a outra face, me faz andar a segunda milha. Antes eu andava amargurado,
Hoje, eu não sou alguém amargo e azedo, eu sou alguém doce. Antes eu era mal amado e revoltado, hoje eu sou muito bem amado e em paz. Moisés agora teve, a partir daquilo que ele ouviu do Senhor, o chamado à santidade do Senhor, ele passou por um processo agora de libertação. Ele foi liberto de quem ele era, para que agora ele pudesse ser livre para viver quem Deus o criou para ser. Sabe, queridos, às vezes nós precisamos entender que conhecer e ouvir o Senhor vai nos libertar e nos fazer viver livres. Jesus, ele nos ensina: se verdadeiramente conheceis o Filho de Deus, verdadeiramente sereis livres. Não é um conhecimento aparente de quem Ele é um conhecimento verdadeiro sobre quem Ele é. Faz com que a gente seja livre. Moisés agora foi livre, livre da culpa, livre do domínio do pecado, livre do passado, para que agora então ele pudesse viver correndo dentro da vontade que Deus tinha para ele no presente. Ele deu desculpas, ele tentou fugir, mas de Deus não tem como fugir. Moisés não só foi liberto, mas como se colocou à disposição agora para ser um libertador. Deus fez ele enxergar que aqueles que estavam oprimidos pelo poder do Egito, o Egito representa o mundo, Faraó representa Satanás, o povo escolhido estava debaixo dessa opressão. Agora Moisés é levantado para ser resposta de libertação para esse povo, para que esse povo atravesse e possa então agora atravessar o passado e deixar o passado para trás e viver aquilo que era a terra da promessa. Mas entenda que as promessas de Deus não é só você chegou, tá tudo certo, vamos dominar. Não, tem que expulsar os inimigos da terra da promessa. E o deserto então fez com que o povo deixasse de ser escravo e se tornasse guerreiro. Sabe, queridos, a voz e o chamado do Senhor para nos tirar da realidade de domínio do mundo e da pressão e opressão do mundo, vai fazer de nós agora então transicionar, ao invés de uma mentalidade escrava, ter uma mentalidade de guerreiro, para poder tomar posse daquilo que Deus já nos deu como herança. Deus tem promessas para a sua vida, amém? Para a sua casa, para a sua família, amém? Mas então busque viver em santidade e se revista das armaduras do Senhor e expulse os inimigos da promessa que Deus já te confiou. Aleluia. A terra mana leite e mel, a terra era ampla, mas o povo escolhido teve que expulsar os inimigos daquele lugar. Sabe, queridos, a vida de santidade faz com que você santifique e purifique realidades. A Bíblia diz que uma mulher que é santa, ela vai purificar o seu marido que não é. E ao contrário também, o marido que é santo e a mulher não é, vai purificar ela. Ou seja, quando a gente se relaciona debaixo de um contexto de santidade, vivendo em santidade, vivendo a essência do ser de Deus, o Kadosh, então nós passamos a transformar realidades e passamos a viver as promessas de Deus. Aleluia, queridos. Nós precisamos entender que juntos nós vamos viver isso. Juntos nós vamos viver esse lugar. Juntos nós vamos conservar esse coração de santidade. Aleluia. Moisés, quando contemplou a glória do Senhor e a santidade, ele teve o seu modo de andar e o seu estilo de vida totalmente impactado. Nós precisamos entender que a santidade de Deus confronta o nosso ser caído, para que então agora o nosso ser definido pelo Espírito possa ser levantado. Precisamos entender que tudo muda. Aleluia, queridos. Quando vamos então agora para Isaías, a Bíblia diz que na morte do rei Uzias, Isaías viu a glória do Senhor, e ele teve uma visão do trono da glória de Deus.
E ele viu que ali se declarava: Santo, Santo é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia do conhecimento da tua glória. E o lugar onde ali a voz ecoava, se abalava com aquilo que era a fumaça da glória que exalava naquele lugar. E então diz que ele então agora declarou: estou perdido porque os meus olhos viram o rei. Mas então ele viu um anjo tirando uma brasa do altar com uma tenaz, vindo e passando nos seus lábios e dizendo: os teus pecados, as tuas iniquidades estão perdoadas. Porque Isaías ficou temeroso, porque ele diz: eu sou um homem de impuros lábios e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Mas agora um anjo tirou uma brasa viva do altar, purificou os lábios de Isaías, e então agora ele passou a ouvir aquilo que o Senhor estava falando, dizendo: a quem enviaremos, a quem há de ir por nós? Então Isaías agora se levanta e diz: eis-me aqui, envia-me a mim. Nós entendemos aqui que o Kadosh, a santidade de Deus, se manifestou a Isaías. Se você ler o capítulo 5, você vai ver ele falando do povo escolhido: ai de vocês que troca o doce confunde o doce por salgado e o salgado por doce, que troca o bom por ruim e o ruim por bom. Ai de vocês que invertem valores, ai de vocês. Mas agora em Isaías 6 ele diz: ai de mim, porque os meus olhos viram o rei. Quando contemplamos a santidade de Deus, nós vamos entender que o impacto é causado primeiro em nós. A gente para de ver o defeito do outro e passa a ver os nossos defeitos que precisam ser transformados. Então agora Isaías ele é impactado. Ele diz: ai de mim, porque sou homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei. Isaías contemplou, Isaías reconheceu a fala que estava impura e precisava ser purificada. O anjo tirou uma brasa viva do altar e passou nos lábios de Isaías, e agora depois ele passou a ouvir aquilo que o Senhor falava. Queridos, olha o processo: ele olha, depois ele tem os lábios purificados, e então agora depois ele passa a ouvir o que o Senhor tem a dizer. Para ouvir o que o Senhor tem a dizer, nós precisamos contemplar a glória dele. Depois que contemplarmos a glória dele vai mostrar o que precisa ser purificado. E à medida que somos purificados, então agora passamos a ouvir com mais clareza o que ele tem a dizer. Isaías, ele diante de uma realidade de perca, ele passou a ouvir, ele passou a ver o Senhor, ele passou agora então a entender o que precisava ser purificado na vida dele, e agora então ele passou a ouvir o Senhor. Ele contemplou a santidade de Deus, e isso purificou os lábios dele. Sabe, como povo santo, nós precisamos entender que a nossa boca é santa. A mesma boca que adora a Deus não pode amaldiçoar o irmão. A mesma boca que adora a Deus não pode falar palavrão. A mesma boca que adora a Deus não pode falar mentira. A mesma boca que adora a Deus não pode enganar o outro, ou falar meias verdades. Uma meia verdade é o quê? Uma completa mentira. Nós precisamos entender que como povo santo, a nossa boca precisa ser purificada, porque Jesus ele nos ensina que a boca fala o que o coração está cheio, e se o nosso coração está cheio daquilo que estamos contemplando, que é a glória de Deus, então os nossos lábios precisam também glorificar a Deus. Aleluia, queridos. Tem muitas pessoas, queridos, como eu disse aqui, o pensamento de A.W. Tozer: santo sem santidade é a tragédia do cristianismo. Porque se nós estamos como povo escolhido, reunido como povo, como comunidade, mas não colocamos a nossa boca para ser purificada, algo está errado. Se lá no serviço todo mundo fala palavrão, eu não sou todo mundo, eu sou diferente, eu sou kadosh, eu sou santo.
Aleluia. Se no meu serviço todo mundo mente para poder se dar bem ou se promover em cima do outro, eu não sou esse. Eu sou diferente. Aleluia, queridos. Por que que muitas vezes nós temos dificuldade de contemplar o Senhor? E sabe como contemplamos o Senhor? Contemplando a palavra de Deus é uma das formas. Por que que a gente tem dificuldade de contemplar o Senhor? A palavra do Senhor, de ver a glória manifesta da fala de Deus escrita para nós, porque vai apontar algo que precisa ser purificado. Então nós precisamos entender como povo santo, um povo escolhido e separado, que nós não nos cansamos de contemplar o Senhor, porque nós amamos ser transformados por Ele, porque nós queremos cada dia mais ser parecido com Ele. Aleluia, queridos. Nós somos incansáveis na contemplação de quem Ele é. Isaías, ele teve uma visão da glória de Deus. Quem viu a glória de Deus, queridos, não consegue viver do mesmo jeito. Como a gente cantou aqui, quem pisou no Santo dos Santos em outro lugar não consegue viver. Queridos, quando você contempla a glória de Deus, você não presta mais para nada, a não ser para viver para a glória de Deus. A glória de Deus, queridos, ela nos constrange, nos impacta e nos transforma de dentro para fora. Isaías contemplou a glória de Deus. Ele então agora se abriu para ser purificado. E agora ele passou a ouvir o Senhor chamando: a quem enviarei, a quem há de ir por mim? Ele disse: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Agora Isaías estava em prontidão para ser enviado, para ser um reflexo da santidade para a geração dele, para o povo no qual ele estava inserido. Isaías é conhecido como o profeta messiânico, ou seja, o profeta que sinalizava o Cristo. Mas quem é esse profeta? É aquele que contemplou a glória de Deus, se abriu para ser purificado, e agora ouviu o Senhor e se colocou à disposição do Senhor. Você tem ouvido o Senhor? Você tem como se colocar à disposição dele? Porque uma coisa é ouvir Ele, outra coisa é se dispor para ser resposta naquilo que Ele está falando. Os santos andam com disposição para ser resposta para a realidade onde está inserido. Aleluia. Você não foi chamado para ser questionamento nem dúvida para essa geração. Você foi chamado para ser uma resposta. Aleluia. E não uma resposta que enrola, mas uma resposta que é clara. Lembra quando a gente fazia prova e às vezes tinha alguma pergunta e às vezes a gente não sabia a resposta, a gente enrolava para ver se a gente convencia o professor que a gente estava conhecendo alguma coisa, mas na verdade não sabia nem que estava escrevendo? Tem muito cristão que vive dessa forma, dando uma resposta enrolada, querendo convencer o outro de uma resposta vazia. Nós precisamos ter uma resposta clara e assertiva. Aleluia. Aleluia. Depois nós vamos para Ezequiel. Ezequiel, ele tem uma visão também do trono de glória. Ele tem uma visão do trono do Senhor. E ele cai de joelhos com o rosto em terra, e ele passa a ouvir o Senhor. E então ele diz, o Senhor diz: ponha-te em pé e falarei contigo. Então ele vê o Senhor o colocando de pé, e ele passa a ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele, dizendo que o Senhor envia ele a uma geração obstinada, dura de coração, difícil, rebelde. Mas o Senhor diz para Ezequiel: fala e não te cales, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Eles precisam saber que tem um profeta no meio deles. Não temas se você estiver habitando no meio de escorpiões, no meio de palavras injustas. Não leva isso em consideração. Eu sou contigo. Fala, abre a tua boca e não te cales, porque eles precisam saber que existe profeta no meio deles.
Ezequiel viu a glória do Senhor e caiu de joelho em terra e passou a ouvir o que o Senhor tinha a dizer para ele. E agora o Senhor estava chamando ele para a casa de Israel, por meio do povo escolhido, e dizendo que o povo escolhido era um povo que era de dura serviço, um povo obstinado e rebelde. E ele estava querendo dizer o que para aquele profeta Ezequiel? Dizendo: seja você diferente, faça você a diferença, Ezequiel. Seja a diferença, Ezequiel. Fala o que eu estou comunicando a você. Abre a tua boca, seja profeta, não te cales. Vai fazer cara feia, vai fazer bico, mas fala o que tem que ser falado. Sabe, queridos, há 10 anos atrás, quando Deus me trouxe para cá, junto com a minha casa e com a minha família, o Senhor me deu uma palavra para quando nós viemos para cá, que Deus não estava me trazendo aqui para ser político, mas para ser profeta. Político dá tapa nas costas, só dá risada e fala: quer ver do jeito que está vivendo? Está tudo bem. Agora profeta fala a verdade de Deus e a vontade de Deus, doa o que doer. Sabe, queridos, nós precisamos entender que o Evangelho de Cristo, ele é puro, ele é simples, mas ele é profundo. Ele é impactante, ele é transformador. Ele não nos deixa viver do jeito que nós queremos viver, mas do jeito que Ele quer. Um povo santo precisa viver santidade. Ezequiel caiu de joelhos, colocou o rosto no pó, e então ele ouviu a voz do Senhor dizendo a ele, e colocando ele de pé. Queridos, nós precisamos nos dobrar, queridos, e nos colocar de joelhos diante do Senhor, colocar o nosso rosto na terra e dizer: Senhor, eu estou contemplando a Tua glória, mas o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer da minha casa? O que o Senhor quer da minha família? Eu não estou nessa cidade de Bandeirantes por acaso. O Senhor me inseriu aqui, e a partir daqui o que o Senhor quer de mim? O que o Senhor quer de mim, Senhor? Me levanta, Senhor, com disposição para ser resposta, independente do que eu vou enfrentar, independente das dificuldades. Um povo santo se levanta com disposição para falar aquilo que Deus está dizendo. O Senhor nos está chamando para fazer a diferença nesse tempo, nessa geração. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, queridos, nós precisamos mostrar que somos diferentes, separados e consagrados. Não para dizer que somos melhor, não, queridos, mas para dizer para eles que há esperança, porque nós já vivemos no pior e agora encontramos o melhor, então há esperança para eles também. Aleluia! Mas para isso, queridos, nós precisamos ter um brilho diferente. Um brilho diferente. Nós não podemos, queridos, Moisés, quando ele teve uma experiência com a glória de Deus, a nuvem de glória desceu na tenda dele, da congregação, o rosto dele foi tomado de uma luz e ele colocou um véu. Mas Paulo aponta em uma de suas cartas dizendo que Moisés, a glória tinha passado, e ele continuou com o véu, para aparentar para o povo que ele tinha algo, mas que ele não estava tendo mais. Nós não podemos ser, queridos, um povo aparente, mas um povo de essência, um povo de realidade. Não podemos esconder um brilho que não existe, precisamos mostrar o brilho que existe. Por isso que Jesus diz: brilhe a vossa luz diante dos homens, para que vendo as suas boas obras, glorifique o Pai que está no céu. Nós, como povo santo, precisamos brilhar a nossa luz, revelar a essência do ser de Deus no nosso ser, em tudo que somos, em tudo que fazemos, em tudo que temos. Precisamos revelar a essência de quem Ele é. Aleluia, queridos. Ezequiel estava lidando com uma geração complexa, rebelde e difícil, mas o Senhor o levantou para aquele tempo. Queridos, nós hoje vivemos inseridos num sistema de muita rebeldia ideológica sendo potencializada, mas nós precisamos de profetas para essa geração, homens e mulheres que não se vendem, homens e mulheres que não têm preço, mas têm valor.
Homens e mulheres que se levantam para fazer a diferença. Aleluia, queridos. Homens e mulheres que não tomam a forma do mundo, mas impactam o mundo com a forma cristocêntrica de ser. Aleluia, queridos. A santidade impacta a nossa forma de andar, a nossa forma de ver, a nossa forma de ouvir, a nossa forma de falar. A santidade de Deus impacta toda a nossa realidade. Aleluia. Quando nós somos impactados com a glória de Deus e com a santidade de Deus, toda essa expressão do nosso ser é tomado pela expressão do ser de Deus. Jesus, Ele nos revelou isso com a sua vida. Ele andava refletindo a paternidade de Deus. Ele olhava como Deus olhava. Ele ouvia como Deus ouvia. Ele falava como Deus falava. Ele diz: eu não faço nada que eu não vejo meu Pai fazendo. Jesus é a expressão incessante e incansável da vontade de Deus para nós. Quando nós lemos lá em Apocalipse capítulo 4, diz que os seres viventes, um tinha expressão de leão, o outro tinha a expressão de um novilho, o outro de um homem e o outro de uma águia. Cada um está conectado com os evangelhos. O leão está conectado com Mateus, que fala sobre Jesus como rei. Então fala de Jesus como aquele que governa. O novilho fala de Marcos, que representa e revela Jesus como aquele que é o servo. Lucas fala do rosto de homem, que em Apocalipse o ser vivente tinha, que fala da humanidade do Cristo perfeita. E João está ligado com a águia, porque revela Jesus como Filho de Deus, como uma expressão de adoração. Ou seja, nós temos nos 4 seres viventes governo, serviço, nós temos humanidade e nós temos adoração. Ou seja, isso está em Cristo. E essa expressão do ser do Cristo faz com que declaremos a santidade de Deus. Porque diz que então os seres viventes declaram: Santo, 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 Santo é o Senhor Deus Todo-Poderoso, aquele que era, aquele que é e aquele que há de vir. Declara, queridos, a essência do Cristo. O Cristo veio revelar para nós a oportunidade e a esperança de que nós também podemos viver em santidade. Aleluia. Vamos viver essa realidade que Cristo conquistou por nós na cruz. Vamos viver declarando de forma incansável, continuamente, a santidade de Deus, na forma que a gente anda, na forma que a gente fala, na forma que a gente ouve, na forma que a gente pensa, na forma que a gente sente. Vamos revelar a essência de Deus. Santo, Ele é santo. Aleluia, Ele é santo. Então cuidado boca o que fala, cuidado ouvido o que ouve, cuidado mente o que pensa, cuidado coração o que sente, cuidado o que você faz, como você anda, porque tudo isso revela aquilo que você é. Como você faz a partir daquilo que agora você tem convicção do que você é. Você não é o que faz, mas o que você é te faz fazer com convicção, sem querer aprovação, para mostrar algo que você não é. Por isso que Deus nos fez no princípio, não como fazeres humanos, mas como seres humanos. Nós fomos chamados para ser primeiro. Aleluia, aleluia. Eu te convido a ficar de pé no seu lugar. Nós precisamos entender que a santidade não é o caminho para Cristo, mas Cristo é o caminho para a santidade.
Então precisamos olhar para o nosso Mestre e seguir as pegadas dele. Eu te convido a fechar os seus olhos no seu lugar. E abrir o seu coração para ele, dizendo: Senhor, continue tendo liberdade para tocar nos meus lábios, na minha visão e nos meus ouvidos. Eu quero ver como o Senhor vê. Eu quero ter um olhar santo. Eu quero ter um ouvir santo. Eu quero ter uma fala santa. Eu quero ter um andar que expresse a santidade. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Entregues e rendidos, desejosos por mais de Ti. Senhor, eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Assim como o Senhor chamou, ó Deus, Moisés, o Senhor tem nos chamado para esse tempo. Ó Deus, para realmente trocarmos as nossas sandálias e andarmos, ó Deus, na medida do Cristo. Sendo capacitado por Ele para viver como resposta de libertação, para que as pessoas possam viver de forma livre, livre do pecado, livre da condenação, livre da culpa, em nome de Jesus. Nós queremos, ó Deus, mesmo diante das percas, continuar contemplando a Tua glória, como Isaías contemplou. E nós queremos, ó Deus, nos abrir para sermos purificados naquilo que precisamos ser purificados, para que então possamos Te ouvir, ó Deus, e possamos nos colocar à disposição para aquilo que o Senhor está falando e levantando como questão para esse tempo. Eis-nos aqui, Senhor. Nós queremos, ó Deus, como Ezequiel, nos prostrar diante da Tua grandeza e da Tua santidade e dizemos: Senhor, eis-nos aqui. Levanta-nos, ó Deus. Levanta-nos, ó Deus. Nós estamos à Tua disposição para comunicar o que o Senhor deseja comunicar. Quer ouçam, quer deixem de ouvir, nós queremos nos manter no mesmo lugar. Santos, santos, santos. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor. Purifica-nos, santifica. Revela-nos, ó Deus, o Teu coração e manifesta a Tua vontade sobre nós. Queremos mais de Ti, Senhor. Queremos revelar, ó Deus, a essência do Teu ser no nosso ser. Eis-nos aqui. Eis-nos aqui, Senhor. Perdoa-nos, ó Deus. Perdoa-nos, ó Deus, e purifica-nos de tudo aquilo que nos afasta, de tudo aquilo que nos atrapalha, de mostrar, ó Deus, claramente aquilo que Tu és. Em nome de Jesus, para o louvor da Tua glória, nós oramos, cremos e confiamos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. E para o louvor da Tua glória. Aleluia, Jesus. Aleluia. Estenda suas mãos. Que a graça de Cristo, o Senhor e Salvador, o amor de Deus, o nosso Pai, o nosso Abba, Pai, a comunhão e os dons do Espírito Santo seja sobre todo aquele que crê, hoje e sempre. Amém e amém e amém. Amém, queridos, podem aplaudir ao Senhor.